Olá, amigos do canal maior de todos os tempos. Eu sou Fernando Campos Ribeiro, membro da Sofis e integrante do podcast Amigos do Urbano. E hoje vamos falar sobre Santos e Coritiba na história, né? O primeiro jogo entre as equipes aconteceu em 20 de maio de 1941, na Vila Belmiro, que é o palco da partida desta segunda-feira. O Santos venceu o Coritiba por um placar bastante elástico, 10-3, e 6 gols marcados pelo atacante Carabina, que era o estreante naquela partida. Segundo o pesquisador Guilherme Nascimento, 5 desses 6 gols foram marcados de cabeça. Completaram o placar o Raul, o Cláudio, o Bonge e o Tom Mix. Esse jogo histórico marcou também, né, além dos 6 gols do Carabina, a estreia de Antoninho, o Antoninho Fernandes, um dos principais e um dos maiores jogadores da nossa história. De 1943 até 1974, ou seja, 31 anos, Santos e Coritiba só se enfrentaram no Paraná em 10 jogos com 5 vitórias do Santos, 2 do Coxa e 3 empates. Em 1974, as equipes se enfrentaram pela primeira vez pelo Campeonato Brasileiro. O Santos voltou a ter o mando do campo, mas não na Vila Belmiro. A partida foi disputada no Pacaembu. Aos 3 minutos da segunda etapa, o Zé Carlos chutou e o Irã colocou contra as próprias redes, abrindo o placar para o Santos. Aos 35, o Mazinho Oliveira cruzou e o Adilson ampliou para o Peixe. Aos 37, o Roberto diminuiu para o Coxa, placar 2-1 para o Santos. No ano seguinte, 1975, o encontro novamente aconteceu na Vila Belmiro, um amistoso vencido pelo Santos por 1-0 com gol de Toinzinho. O confronto teve um grande hiato, né? Ficou sem acontecer por um tempo. 10 anos depois, as equipes voltaram a se enfrentar e deu Santos 1-0 com gol de Formiga aos 37 do segundo tempo. Essa partida foi válida pela primeira fase do Brasileirão. No segundo turno, foi a vez do Santos visitar o Coxa e acabou perdendo por 2-1. Com gols de Vavá para os donos da casa, Márcio, o zagueiro Márcio Rossini empatou para o Santos, mas o Lela, né, pai dos ex-jogadores agora, Alexandro Richarlison, marcou para o Coritiba o gol da vitória. Em 1987, as equipes se enfrentaram no Pacaembu e o Santos venceu por 2-1. O Chicão abriu o marcador para o Peixe aos 12 do primeiro tempo. O Tostão empatou aos 32, mas o Osmarzinho aos 37 fez o segundo, vitória para o Peixe. Essa foi uma das poucas vitórias que o Santos teve, foram só 2 nesse campeonato. O Santos não seguiu para a fase seguinte. No ano de 1988, na segunda Copa União, o Coxa deu o troco jogando no Couto Pereira, venceu por 2-0 com gols de Tostão e Chicão. 1989, o jogo que deveria ter acontecido não aconteceu, já que o Coritiba não compareceu ao local do jogo, partida que seria disputada em Juiz de Fora. O Coritiba alegava querer jogar a sua partida, que era a última pela primeira fase, ao mesmo tempo do Vasco da Gama, né? As duas equipes brigavam aí pela vaga na próxima fase. Como o Coritiba se recusou a comparecer a Juiz de Fora para jogar, o STJD deu vitória por WO para o Santos e acabou punindo o Coritiba, que foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. Depois desse imbróglio, o Coritiba voltou a disputar a primeira divisão somente em 1996, subiu junto ao Atlético Paranaense. E aí as equipes se enfrentaram e o Coxa tinha no comando técnico ninguém menos do que José Macia, o Pepe. E o Coritiba abriu o marcador com Alberto de pênalti. O Santos marcou 3 gols para decretar a virada, com Jameli, Gustavo Neri e Zambiase, que marcou contra. Em 1997, o Coritiba voltou a jogar na Vila Belmiro depois de 12 anos. O Santos venceu de virada por 2-1. O Basílio, jogando pelo Coritiba, abriu o placar aos 30. E o Santos conseguiu seu gol da virada com o Edgar Baez, já aos 42 minutos do segundo tempo. No ano de 1999, o Dodô abriu o marcador para o Santos,
mas o Kleber empatou para o Coritiba ainda no primeiro tempo, 1-1. No ano seguinte, no ano 2000, as equipes se enfrentaram pela Copa do Brasil. Empatou por 1-1, o Claudio Miro abriu o marcador para o Santos, mas o Marcelo Lepatin empatou. Esse resultado de nada serviu para o Coritiba, o Santos seguiu para a fase seguinte. Seguindo adiante na história, em 2001, no dia que o meia Robert foi homenageado, recebeu uma placa por ter completado 200 jogos com a camisa do Santos. Ele mesmo foi o destaque, marcou os 2 gols da partida, 2-0 para o Santos. E Robert é eleito o craque da rodada. Além dos 2 gols, ele deixa o zagueiro no chão com esse bonito drible. E esperto, deixa a bola passar com categoria. Beleza, Robert. Em 2003, o Santos venceu, mesmo sem jogar sem os seus principais jogadores que serviam à Seleção Brasileira Sub-23. O Santos ganhou por 3-1 com gols de Gerry, Fabiano e de Preto. O tcheco, que depois jogaria no Santos, diminuiu para o Coritiba. Nesse mesmo campeonato de 2003, o Santos goleou o Coritiba jogando no Couto Pereira por 4-0. E essa partida tem uma passagem bem marcante, porque ela foi a partida de retorno do Narciso aos gramados depois de todos os problemas de saúde que ele teve. No ano seguinte, em 2004, o Santos venceu o Coritiba na Vila Belmiro por 4-2, com o Capixaba marcando o primeiro gol para os visitantes. O Santos marcou com David, Elano, Basílio e novamente Elano, e o Aristizábal diminuiu para o Coritiba. Ano seguinte, em 2005, o Geilson marcou 2 gols, que colocou o Santos na liderança da competição até aquele momento. Naquele campeonato de 2005, o Coritiba acabou rebaixado e só retornou à elite do futebol em 2008, com uma equipe que se destacou, né? Principalmente o centroavante Keirson, que depois até veio jogar aqui na Vila Belmiro. O Coritiba venceu na Vila Belmiro e venceu também, né, jogando lá no Paraná. Em 2009, o Santos teve Neymar em campo, mas era o Neymar que ainda estava acanhado, começando sua trajetória no futebol. O Santos venceu por 4-0 com gols do Madison, do Kleber Pereira e 2 gols marcados pelo Neymar. Naquele campeonato, o Coritiba acabou rebaixado. Voltaram para a elite em 2011 e venceram o Santos por 3-2. Os 2 gols do Santos foram marcados pelo Borges. Em 2012, outro jogo bastante pegado na Vila Belmiro, empate em 2-2. O zagueiro do Dracena abriu o placar para o Santos, o Rafinha empatou, o Neymar colocou o Santos novamente à frente, mas o Lincoln marcou o segundo do Coritiba e decretou o empate. Em 2013, o jogo em que o lateral Léo foi homenageado, porque ele completava a marca de 446 jogos pelo Santos. Os times empataram novamente por 2-2. Neilton marcou para o Santos, o Alex empatou para o Coritiba, o Cícero colocou o Santos novamente à frente, mas novamente o Alex marcou 2-2 no placar. No ano seguinte, em 2014, o Santos voltou a vencer o Coritiba na Vila Belmiro por 2-1, com gols de Lucas Lima e de Robinho. O Dudu diminuiu para o Coritiba. 2015, o Santos venceu por 3-0, de maneira até que simples, com gols de Geovânio, um gol contra marcado pelo zagueiro Ivan e gol marcado pelo pastor Ricardo Oliveira. Em 2016, uma partida mais equilibrada. O Kleber Gladiador abriu o marcador, o Vitor Bueno empatou e o Ricardo Oliveira marcou aos 51 minutos para dar a vitória ao Santos. 2017, David Braz marcou o único gol do jogo. E naquele ano, o Coritiba acabou rebaixado. Voltou à elite do futebol em 2020, jogando na Vila Belmiro, perdeu por 2-0. O Santos marcou seus gols com Marinho e Marcos Leonardo. Naquele ano, o Coritiba caiu novamente. Voltou em 2022 e, jogando na Vila Belmiro, foi derrotado novamente pelo Santos. Santos marcou seus gols com o Léo Batistão e o Henrique, que marcou contra. O Léo Gamalho marcou o gol do Coritiba. Nesse ano de 2022, as equipes também se enfrentaram pela Copa do Brasil. O Santos perdeu lá no Paraná por 1-0 e passou a fase seguinte vencendo por 3-0 com gols de Marcos Leonardo, Madison e Rodrigo Fernandes. No ano passado, um ano que foi trágico para as duas equipes, afinal as duas foram rebaixadas.
O Santos venceu por 2-1 jogando na Vila Belmiro. O Joaquim abriu o placar, o Robson empatou, mas o Marcos Leonardo decretou a vitória santista, que no fim das contas não nos salvou de ser rebaixado, certo? Eu fico por aqui, na próxima rodada eu tô de volta. Tchau, tchau.